Tá tudo bem gravado aqui. Então, assim, estamos no momento com 16 alunos aqui em sala. Vi também que a professora Edilane também entrou aqui. Daqui a pouquinho a professora Edilane já fala um oi para nós, né? Eu quero fazer a apresentação formal agora da professora Maria Paula. Muito bem-vinda, professora Maria Paula. Professora Maria Paula, ela é pedagoga, ela também é administradora de empresas, ela é mestre em educação e qualidade da educação. Ela tem pós-graduação em docência em EAD. Ela é professora da rede municipal, leciona na faculdade Anhanguera e em outras instituições também, e outros cursos, tá? Para além da pedagogia, ela também leciona em outros cursos. E ela também é professora conteudista, ela prepara o material dos cursos EAD. Então, mais uma vez, muito bem-vinda, professora Maria Paula. Muito obrigada. Gostaria de já dizer que é uma honra estar aqui com vocês, ainda mais numa semana comemorativa como essa, né? Que foi comemorado o Dia do Pedagogo. Agradeço as palavras, professora Genor. Agradeço a presença da professora Edilane e de todos aqui presentes. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. A professora Maria Paula, pessoal, pediu muito, assim, esse bate-papo, tá? Então, vocês viram que aí no painel de vocês tem a mãozinha, né? É só clicar na mãozinha que aí levanta a mão e a gente abre aí o espaço para vocês falarem. Eu quero aproveitar o momento, professora, e também dar um recado. A professora Patrícia, ela não pôde entrar com a gente ao vivo, porque oficialmente é folga dela, né? Então, assim, e dia de folga, de verdade, é uma questão de CLT, né? De contrato de trabalho, ela não pode participar conosco. Mas essa aula está sendo gravada, imediatamente eu vou mandar o link para a professora Patrícia, né? Ela vai acompanhar conosco aí, assistindo em algum outro momento, mas hoje, oficialmente, é folga dela. Então, por isso que eu estou fazendo, com muito prazer e muita alegria, a apresentação da professora Maria Paula, tá? Quero também aproveitar esse momento e compartilhar um pouquinho da minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que a gente vai entrar aqui. E acho que eu vou conseguir. Isso. Aqui, ó. Vocês estão vendo o lembrete, né? Então, segunda-feira, que é dia 25 de maio, a gente não vai ter aula ao vivo, tá? Nós não teremos aula ao vivo. E retomaremos a nossa semana de aula na terça-feira, dia 26, tá? Então, assim, eu vou deixar esse aviso aqui, né? Tá gravado. E vocês também, por favor, compartilhem essa informação e, se puderem, fotografem, né, aqui e já postem esse aviso nos grupos de vocês. Eu sei que a professora Patrícia também vai mandar para vocês, ou já mandou essa informação para vocês, né? Mas fica aí esse recado para todos nós, tá bom? E quero convidar também a professora Edilane para ela falar um pouco conosco e dar boa noite e também se apresentar aí para a professora Maria Paula, tá? Eu não sei se ela está nos ouvindo. Agora está ouvindo. Não está ouvindo. Então tá bom. Então, bem-vinda também, professora Edilane. Já falei muito bem de você para a professora Maria Paula, hein? Falou mesmo. Professora, tudo bem? Eu estava com problema de áudio aqui, agora já resolvi. Como é que você está? Espero assim que a senhora seja muito, muito novinha para chamar de senhora, né? Esconde a idade, Edilane. Espero que você venha mais vezes aqui falar com a nossa turma, são maravilhosos. E eu tenho certeza aqui que hoje nós vamos conseguir aprender bastante e vamos poder executar e implantar aí todas as boas sugestões que trouxer para nós, principalmente nesse dia, nessa semana, que é o Dia do Pedagogo, né? Muito obrigada.
Obrigada, professora. Podemos começar? Você vai ter mais algum recado, Agenor? Não, inclusive agora a tela é toda sua, eu já até tirei aqui, aliás, vou tirar aqui, né? E a aula é tua, mais uma vez, muito bem-vinda, professora, e aí agora é com você. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos lá, eu vou compartilhar uma tela com vocês e a gente começa um bate-papo, tá bom? Só um minutinho. E... Peraí, a Janor que não tá ainda aqui o compartilhamento. Não, a gente está tranquilo, o tempo é seu, professor. Não estão visualizando, né, a minha tela ainda. Ainda não. Nós testamos, né? Fala. Estamos, Ah, acho que agora vai, peraí. Acho que agora foi, né? Agora entrou. Ótimo, perfeito. Muito bem. Boa noite, agora oficialmente, alunos, né? Como eu disse, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu tenho pesquisado, e mais do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho vivenciado na prática. Porque como a professora Genor falou, né? Além de eu ser uma pesquisadora sobre a qualidade da educação, ser uma docente aí, né? Na graduação, leciono para cursos voltados à administração, mas principalmente para a pedagogia. Atualmente eu atuo na rede municipal com Fundi 1 de uma prefeitura do interior de São Paulo. Então, quando a Patrícia me convidou e a ideia foi falar sobre tecnologias ligadas à educação, eu gostei muito. Por quê? Porque além de eu compartilhar toda a teoria, né, que vamos ter a oportunidade de conversar aqui, eu posso também contar um pouquinho de como está sendo a prática, neste momento de pandemia, lidar com essas questões da tecnologia. Então, que eu já quero deixar, né, combinado com vocês, é que eu gostaria uma verdadeira troca aqui mesmo, né? Um verdadeiro bate-papo, onde vocês ficassem à vontade para qualquer dúvida, questionamento, e que pudessem, sim, participar para contribuir. Nós, na pedagogia, né, acreditamos muito que não existe um detentor do conhecimento. Existem o que? A troca. E é trocando que a gente cresce e que o aprendizado vai tendo um significado. Então, a minha proposta hoje aqui com vocês é isso. Ora, a pesquisadora vai estar falando, ora, vai estar a professora da rede pública municipal contando um pouquinho do meu dia a dia. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, tá bom? Então, o tema da nossa palestra, né, são as tecnologias ligadas à educação. A minha apresentação já foi feita. Antes de falar da tecnologia, eu queria tratar sobre alguns temas, né? O que é tecnologia, como a tecnologia está, né, sendo aplicada no Brasil, quais são as experiências de outros países em relação à tecnologia e à educação, quais são os desafios que nós, enquanto nação, né, temos aí para superar, e principalmente nesse momento de pandemia, o que está acontecendo. Então, é mais ou menos nesses horizontes que nós vamos navegar, tá bom? Então, para iniciar, a tecnologia e o Brasil. Iniciando aí o nosso papo sobre tecnologia, as discussões de tecnologia iniciaram no Brasil aproximadamente lá nos anos 70, em 1970. Quando começou a surgir, né, sobre tecnologias no Brasil, a escola ela se apropriou, desculpa, né, dessa tecnologia, mas não na sala de aula.
A princípio, foi utilizado nas secretarias, né, para fazer cadastro de aluno, e na biblioteca para fazer o quê? Registro de livros. Era esse o papel da tecnologia dentro da escola. Conforme, né, a tecnologia foi sendo utilizada, falada, pesquisada, a escola viu que precisava de um jeito para ressignificar aquela tecnologia para o aluno ter contato com isso dentro do ambiente escolar. Foi aí que passou a implantar os laboratórios de informática. Quem é um pouquinho mais velho aqui, né? Não sei, não deu para ver o rostinho de vocês, mas quem assim é da minha época, eu não sou tão nova assim, se falava muito dos laboratórios de informática. Só que na época, pessoal, era como se fosse um santuário. Eu não sei se alguém aqui teve essa experiência. Nós tínhamos poucos dias de acesso a esse laboratório e quando entrava era um técnico de informática que estava lá e eram poucas atividades que eram feitas e pronto, a informática já estava introduzida na educação. Só que isso foi tendo o quê? Um movimento, né? Conforme a sociedade vai se desenvolvendo, tudo tende a se desenvolver junto. E com o advento aí da tecnologia, que a gente já está falando lá de 1988, a tecnologia com a internet passou a fazer mais parte do nosso dia a dia. Tanto é que hoje, né, se vai receber uma visita em casa, não sei se acontece isso só na minha casa, tem sinal de Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi, né? A gente vai ao shopping, a gente já procura um lugar que tenha sinal do Wi-Fi. Enfim, hoje, viver sem a tecnologia, viver sem a internet já é algo muito difícil para nós, nesta geração que nós estamos vivendo. E com essa inserção da tecnologia, da internet, o que tem se mudado? A forma de comunicação. Quantos de vocês utilizam um telefone para falar com alguém? Na semana, vocês pegam mais o telefone para conversar com um amigo ou é o WhatsApp? Hoje é tudo WhatsApp. Então, a forma de comunicação foi mudando e vem se alterando. Tanto é que tem a geração Y, né? Que acontece? Desculpa, a geração Z, que já nasceu inserida aí depois de 1988. Então, para eles, todos esses códigos digitais, essa tecnologia digital, faz muito sentido já. Eu tenho um filho de 4 anos. Ele manuseia um celular muito melhor do que eu. Baixa vídeo, tira vídeo perfeitamente. Sendo que na minha época, conversa de velha essa, né? Na minha época eu fiz curso de informática para aprender a manusear o mouse, para aprender a navegar pela internet, coisas que não se usa mais um curso de informática para isso. Por quê? Porque hoje a tecnologia já está inserida, já faz parte do nosso dia a dia. Mas para isso, nem todos nasceram depois de 88, né? Então, existe um letramento digital. Então, as pessoas precisam estar inseridas nesse letramento digital para quê? Para que é o quê, né? A capacidade de responder às demandas sociais. Então, é a capacidade que a pessoa tem de realmente conseguir entender e manusear todo esse recurso digital. Mas será que é fácil? Se a gente pegar aí nossos avós, nossos pais, será que eles têm tanta facilidade assim com essa tecnologia? Outra questão que eu trago para vocês, o analfabetismo no nosso país, ele é baixo ou ele é alto ainda? Ele é alto. Então, lidar com alto analfabetismo e ainda inserir essas pessoas nesse letramento digital passa a ser um grande desafio que nós temos que superar. E a educação tem que superar esses dois viés. Primeiro, preparar esses alunos para manusear essas ferramentas. Se não for os alunos, porque no meu caso eu trabalho com Fundi1, mas os pais desses alunos. E o analfabetismo, a alfabetização mediante a tudo isso. Tudo bem, Paula, isso é no Brasil que nós entendemos que a tecnologia, né, e a internet não é algo tão antigo assim, né? Vamos falar de internet de 88 para cá. E nos outros países, como eles lidam com essa tecnologia alinhada à educação?
Aí eu trago o exemplo de 2 países para vocês. Um deles é a Singapura. Singapura, não sei se vocês sabem, né? Mas ele era uma ilha muito pobre e que se desenvolveu e se tornou muito rica. E a educação faz parte, né, desse crescimento. Lá, eles utilizam muito a tecnologia. A tecnologia para eles é uma possibilidade do aluno construir o seu próprio conhecimento. Lá o professor trabalha assim, ele apresenta o problema e o aluno utiliza a tecnologia e a educação para propor aquela solução. Então, um ponto que é interessante nós pensarmos, a tecnologia não substitui o professor, muito pelo contrário. O professor, ele precisa estar aqui, ó, no caso da Singapura, como mediador deste conhecimento. Então, existe um problema, existe a tecnologia e o aluno tem que propor a solução. Então, o professor faz essa mediação. Esse é um caso bem sucedido que é de Singapura. Outro caso bem sucedido é da Finlândia. A Finlândia é uma referência, né, sobre educação. E lá, a tecnologia promove a integração de conteúdos. Na pedagogia, nós já compreendemos que nada não existe segregação de conhecimentos. Os conhecimentos, eles se completam. E lá na Finlândia, eles utilizam a tecnologia para permitir com que esses conhecimentos se conversem, se converjam, né? Lá também eles incentivam muito debates e discussões em sala de aula. A grande preocupação da Finlândia é o desenvolvimento dos alunos críticos, que esse é um ponto também muito interessante e muito discutido na educação. É promover o desenvolvimento global do aluno de forma com que ele adquira o cognitivo, mas também atue criticamente na sociedade. Isso, para muitos, é uma educação de qualidade. Eu digo para muitos porque educação de qualidade é muito questionada, né? Sempre que a gente fala de educação de qualidade, a gente tem que perguntar para quem? Essa é a minha linha de pesquisa. Uma das pesquisas que eu falo é sobre a educação de qualidade de acordo com os alunos, porque o que o aluno entende por qualidade de educação, a minha pesquisa provou que é muito diferente do que os professores consideram. E isso é um ponto muito interessante, mas fica para um outro debate. Vamos voltar aqui. Então, tá bom, nós vimos esses 2 países, que a experiência é muito positiva em relação da utilização da tecnologia na educação. Agora vamos falar sobre, afinal, o que é essa tecnologia, Paula, ligada à educação? O que é isso? Bom, são as famosas TICs, né, que a gente fala, que é a tecnologia de informação e comunicação. Se vocês virem essa sigla, vocês já sabem agora o que significa. Bom, essa tecnologia, ela possibilita a utilização de ferramentas que disponibilizam informações e recursos. A tecnologia se apresenta como uma nova forma de ensinar e aprender. Então, a partir do momento que a escola se dispõe a utilizar a tecnologia como um recurso pedagógico, ela tem que entender que vai ter um novo papel, o ensinar e o aprender ali dentro da escola. A tecnologia, gente, não pode ser apenas uma instrumentalização, e sim uma mediação. Esse movimento de tecnologia na escola não é somente agora com a pandemia. Eu vou conversar isso daqui a pouco com vocês. É um movimento que vem se fazendo crescente e necessário na escola. Só que por muito tempo se imaginava que ter a tecnologia na escola era apenas comprar uma lousa digital. Pronto, eu, enquanto prefeito, governador, adquiri lousas digitais. Aí eu implemento aquelas lousas na escola. Às vezes, eu já vi escolas que eles nem instalaram, mas forneceram essas lousas para a escola e a lousa estava lá. Uma vez eu fui visitar para ter uma pesquisa à escola, eu vi aquela lousa e falei, nossa, ninguém usa. Aí o professor disse, não, a gente não sabe mexer. Ou seja, comprar o equipamento, comprar a tecnologia, mas só esqueceram que precisa capacitar os professores para manusear aquela ferramenta. Então, por isso que eu trago aqui que a tecnologia não pode ser apenas
uma instrumentalização, um instrumento, mas sim uma mediação. Então, o professor, como mediador, ele tem que conhecer aquela ferramenta para entender em que momento do processo pedagógico dele aquela ferramenta vai ser útil, para assim ter significado a utilização de um recurso tecnológico. E a tecnologia tem a grande capacidade de promover a interdisciplinaridade, que é algo tão também questionado aí na pedagogia, e que a tecnologia é uma facilitadora desse progresso aí para o professor. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me barrar, tá bom, pessoal? Bom, a tecnologia também, quando eu deixo ela aliada à educação, ela traz a possibilidade de tornar o ensino dinâmico e contextualizado ao mundo. Lá no início, eu não falei que o aluno, principalmente aí quem nasceu depois de 1988 para cá, ele já nasceu nessa era, né, da informática, da internet. Então, entrar no YouTube e assistir uma aula interessante, para ele, é muito fácil, é muito rápido. Então, se o professor utilizasse esse recurso da tecnologia na sala de aula, o ensino para esse aluno ia ser mais dinâmico, porque o aluno que é inserido nesse meio tecnológico, talvez ele não busque ou não seja interessante para ele uma aula professor Lozes diz apenas, não que isso não seja bom, mas só isso. O aluno, agora, com esses recursos tecnológicos disponíveis, muitas vezes ele precisa de um ensino mais dinâmico, que tenha a ver com o interesse dele, que passe a contextualizar o mundo para ele. Eu lembro, há um tempo atrás, falar da minha experiência, né, mais uma vez, né, na minha época, a minha noção de mundo não era igual hoje às crianças. Meu filho, 4 anos, Torre Eiffel, para ele é tranquilo, parece que ele entende em que local está aquilo no mapa. Quando eu tinha 4 anos, nem sabia onde ficava isso, né? Então, assim, o mundo mudou. E a escola precisa trazer essas mudanças para dentro da sala de aula. E como ela vai trazer isso para a sala de aula? Utilizando a tecnologia. Só que, quando eu falo de utilizar a tecnologia, eu falo de utilizar a tecnologia na educação por meio de um ensino híbrido. Eu não sei se vocês entendem o que significa o ensino híbrido, mas o ensino híbrido é aquele que tem a tecnologia como um recurso, aonde o papel do professor é fundamental. Então, eu tenho o professor e tenho a tecnologia. Eu não só tenho a tecnologia. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Educação à distância com aula remota. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que eu estou conversando aqui com vocês, eu estou falando da educação básica, tá? Fundamental 1, 2, ensino médio, estou falando dessas etapas da educação. Agora, quando a gente está dizendo de curso superior, que tem muitos cursos superiores EADs, né? A modalidade EAD, ela já é uma modalidade pré-definida. Então, ela tem uma estrutura de ensino muito diferente. A interação professor-aluno não é simultâneo, diferente de uma aula ao vivo, uma aula que o professor e o aluno estão ali em contato constantemente, que muitas vezes a gente viu essas aulas ao vivo neste momento de pandemia. Então, quando eu preciso da figura do professor alinhada à tecnologia, eu estou promovendo o ensino híbrido, que é isso que a gente vem conversar aqui. Opa, desculpa. E a tecnologia... Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa. A tecnologia, ela tem que ser utilizada por nós, por vocês futuros, né, professores, como uma oportunidade de refletir a nossa prática pedagógica. Volto a dizer, quando começou a se falar sobre tecnologia na educação, os professores falaram, pronto, agora vai vir robô da aula. E não é nada disso. O uso da tecnologia, ele tem que promover uma reflexão da minha prática. Como assim, Paula?
Qual é o objetivo que eu quero ter com aquela aula? E o que o recurso tecnológico pode me auxiliar para que aquele ensino, aquele processo de ensino-aprendizado tenha muito mais significado para o aluno. É esse o papel da tecnologia. Ela ser uma ferramenta que me permite refletir a minha prática como um todo para trazer mais significado para o aluno. Então, ela tem que ser uma prática atrativa, centrada em quem? No aluno. Qual é o objetivo que aquilo tem que ter para o aluno? Porque eu também já vi muitas frentes aí, né, que inserem a tecnologia na sala de aula. Eu insiro a tecnologia, eu dou um joguinho para eles fazerem. Mas qual é o significado daquele jogo no seu processo, na sua prática, no seu desenvolvimento? O que você está trabalhando com esses alunos para que esse recurso do jogo seja realmente importante, estimulante, interessante, que vai trazer algum significado? É isso que nós, enquanto professores, temos que pensar. E outra coisa é que a tecnologia motiva o aluno. É uma ferramenta que eles gostam, né? Hoje eles adoram mexer com tecnologia, então quando a escola promove essa inserção, né, desse método, né, de ensino, não é nem método, né, desse recurso para a sala de aula, os alunos tendem a ser mais motivados. Paula, tudo bem, né? Então agora a pandemia, todo mundo está falando de tecnologia na educação. Só que é de agora, apenas de 2020? Não. Na verdade, eu não sei se vocês já aprenderam, se não aprenderam, vão aprender, tá? Nós temos um Plano Nacional de Educação, quer dizer, o Brasil, né? Composto de 20 metas a serem cumpridas até 2024 a respeito da qualidade da educação, né? Em resumo, tá? E essas metas, e eu separei duas aqui que já falam sobre essa tecnologia. Esse plano nacional foi implementado em 2014. Então, na meta 5.3, diz assim, ó, para curiosidade, tá? Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para alfabetização. Então em 2014, a gente já estava discutindo sobre isso? Sim. A meta 7.12, incentivar o desenvolvimento de tecnologias educacionais voltadas para a melhoria da aprendizagem. Então não é só de agora, de 2020, né? Desculpa. Não! Desde lá de 2014, nós já temos isso como meta. Só que o movimento para isso era um movimento ainda lento, ou com aqueles casos que eu mostrei para vocês, comprar uma lousa digital e achando que isso é a tecnologia na educação. E é aí que nós vamos ver aqui para frente, né? Então, nós vimos que é algo que nós temos que atingir, o Brasil tem esse plano e tem que ser atingido. Mas, Paula, tudo bem, já entendemos aí, né? Espero que vocês estejam entendendo. Se não entender, pelo amor de Deus, me cortem, que o professor se empolga, hein, pessoal? Vocês vão ver quando vocês estiverem à frente de uma sala de aula. Então, nós já entendemos o que é tecnologia, já entendemos como se inseriu aqui no Brasil, os casos bem-sucedidos de 2 países, já entendemos o que é uma tecnologia voltada para a educação, mas quando eu coloco isso, realmente insiro isso em sala de aula, o que acontece com o professor? O professor é o mesmo? Com as mesmas habilidades, com as mesmas competências, ele só vai ter acesso àquele recurso e vai aplicar em sala de aula? Bom, aí que eu gostaria muito que nós refletíssemos sobre isso. Eu acredito que o fazer didático, né? Vamos lá, o ser professor é um momento de reflexão constante. E por isso que eu quero trazer essa noite vocês aqui para refletirem um pouquinho sobre esse papel do professor. O professor é um intelectual, que ele utiliza a teoria e a prática. Adoro falar isso para um curso de pedagogia. O
professor é um intelectual que utiliza a teoria. Muitos de vocês, acredito, que estão tendo aí conhecimento, né, contato com diversas teorias, né? Piaget, Vygotsky, teoria socio-interacionista, construtivista, humanista, são várias, né? Várias. E aí muitos dos alunos perguntam, onde eu vou aplicar tudo isso? Aonde? E é aqui que eu quero dizer, que é quando você se torna um professor intelectual, que é onde todas essas teorias, que muitas vezes a gente aprende, a gente até decora e fala, ai, tá, e agora? Mas, na verdade, quando a gente aprende, quando nós, né, na faculdade, apresentamos essas teorias para vocês, nada mais é para quê? Para quando amanhã vocês se depararem com a sua prática, e essa prática apresentar algum obstáculo, vocês possam pegar essa teoria e utilizar como se fosse uma grande lupa para entender aquilo que está acontecendo. Então, o professor, ele, ainda mais agora com a tecnologia, ele tem que se assumir como intelectual, porque até pouco tempo atrás, vamos falar, né, do método mais tradicional, o professor era um professor alfabetizador, era um professor de cartilha, caminhos suaves, né? Então, ele aplicava aquela cartilha e os alunos respondiam aquele estímulo. Hoje, né, nós já sabemos, né, na pedagogia, que isso não funciona, ou não funciona para todos. E nós temos que garantir o aprendizado de todos. Cada aluno aprende de um jeito diferente. Então, hoje a gente já percebe que um professor somente na prática não é um professor, né? Ele é um tecnicista. E não é isso. O professor, ele tem que ser um intelectual, utilizar todo o conhecimento, toda a bagagem que vocês estão adquirindo aqui na faculdade para alinhar essa prática, como se fosse uma grande bagagem, né? Põe nas costas. Quando você for lá na sua prática docente, você com certeza vai aplicar isso para entender melhor tudo que está acontecendo ali na sua sala de aula ou no seu projeto. O professor tem que assumir que o aprendizado, ele é construído pelo aluno. Aí vem o construtivismo, né? O aprendizado, ele não é implantado no aluno. Não é educação bancária, né? Que Paulo Freire tanto criticava. Abre a cabecinha dos alunos e coloca lá o aprendizado. Não. O aprendizado, ele é construído. E a tecnologia vem favorecer isso, esta construção. O professor também, ele tem que refletir que ele passa a ser, agora mais do que nunca, um mediador do saber, voltado para uma aprendizagem significativa. Como eu disse anteriormente, ele tem que mediar aonde essa tecnologia entra na minha proposta pedagógica para ter realmente um aprendizado significativo. E a utilização da tecnologia para inovar a sua prática. A aula que eu dei há 10 anos atrás, hoje, não pode ser mais. Ainda mais hoje, no momento da pandemia, não mais mesmo, né? Mudou tudo. Por quê? Porque vem aí um recurso tecnológico e eu, enquanto professora do Fundi 1, eu leciono por uma turma do 3º ano, eu preciso inovar a minha prática. Agora, eu não sei se vocês se questionam, mas dar aula na faculdade e tá dando aula na prefeitura para o 3º ano, por quê? Aí eu trago uma frase que até a Delia Lerner disse, vocês não estudaram ela, vocês vão estudar. Ela fala um pouco sobre alfabetização. Ela fala que a sala de aula para ela era um laboratório. E para mim também. É lá onde eu tenho aí a função do professor intelectual mesmo. De pegar toda essa teoria e aplicar na prática. E ver o que realmente, o significado que tudo aquilo tem ali na prática. Agora, voltando, né, para o professor, para vocês. Essa é uma grande oportunidade que todos nós, enquanto professores, temos para entender esse nosso novo papel. Para alguns, nem tão novo assim. Tem uma geração de professores que já aplicava muito disso. Agora, outros, os mais tradicionais, não. E agora eles se veem o quê? Que não é mais uma questão de opção, agora é uma questão de necessidade.
Bom, o professor ele tem que ter uma formação que seja voltada também para a utilização do recurso tecnológico. Vou falar da minha formação mais uma vez. Quando eu fiz a faculdade de pedagogia, não tinha nada sobre nada, nenhum trabalho, nada voltado à tecnologia, porque eu estava muito longe ainda da escola, tudo isso. Hoje não mais. Tanto é que vocês estão tendo uma palestra aqui hoje falando sobre isso, né? E também, ao inserir uma tecnologia dentro da escola, a escola tem que estar preparada para uma capacitação constante desse professor. Tecnologia não é uma coisa que chega hoje e fica por 20 anos sem alteração. Tecnologia evolui muito rápido e essa capacitação tem que ser constante. E o professor, ele tem que entender que, além do papel de mediar, quando ele media o aprendizado por meio da tecnologia, ele permite transformar a informação em conhecimento. Por isso que eu defendo que a função do professor passa a ser primordial nesse processo da tecnologia. A tecnologia fornece muitas vezes informação, mas informação por informação, o difícil é pegar aquela informação e transformar em conhecimento. Esse é o nosso grande papel aí enquanto professores. E para tudo isso, para que o professor entenda que a tecnologia é um processo, a tecnologia é um recurso pedagógico que tem que ser inserido no seu fazer pedagógico, no seu processo pedagógico, ele tem que ter clareza, o professor, da onde ele quer chegar, e qual é a intenção pedagógica dele com aquela ferramenta tecnológica. Se ele não pensar nos objetivos e na intenção pedagógica, é como eu disse anteriormente, aquela tecnologia vira apenas um joguinho para o aluno, que não tem relação nenhuma com o objeto de estudo daquele momento. Então, eu deixo ali, né, no final, o professor deve ter a possibilidade de não apenas conhecer a tecnologia, mas refletir sobre sua prática. A escola, agora voltada, né, à educação para a tecnologia, tem que ser uma escola que promova a capacitação dos recursos tecnológicos. Então, nós temos que ser capacitados para manusear o recurso tecnológico. Mas não só isso. Além disso, temos que ter capacitação para refletir sobre a nossa prática. É um pouquinho disso que nós estamos conversando aqui. O quê? Bom, qual é o meu papel agora, enquanto professor, frente a essa tecnologia? O que eu tenho que fazer com tudo isso? Que tem muitos professores hoje na rede se questionando. O que eu faço com isso? Tá, eu já sei manusear isso, mas e aí? Onde eu ponho isso daqui na minha aula? É só para colocar a atividade lá? Só isso? Não, não é só isso. É isso que vai mudar toda a sua prática. Porque quando você insere um recurso tecnológico, você tem que entender os seus objetivos e as suas intenções com aquele recurso. Eu vou... O problema é que meu mouse está meio estranho, mas alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer complementar alguma coisa? Boa noite, professora. Boa noite. Seu nome? Eu sou a Josi. Prazer, Boa noite, Josi. meninas. Eu estava prestando atenção aqui, Pro, que você estava falando sobre o avanço dos professores na tecnologia, né? Utilizando a tecnologia na escola. Eu faço estágio na escola da prefeitura. E uma coisa que eu muito observo na escola e me abre um monte de questionamento. Por exemplo, tem a sala lá de tecnologia, tudo, graças a Deus, todos os computadores estão funcionando bem. Só que só um professor dá aula para os alunos. E na prática, por que todos os professores não podem, cada um tirar uma aula e ele dá aquela aula na sala de tecnologia para ele também aprender a lidar com essa nova modalidade? Porque tudo isso está sendo novo e a gente tem visto isso, por exemplo, agora nessa pandemia. Quanto que os professores sofreram
para pôr na prática a aula online, utilizar as ferramentas cedidas pela prefeitura. Por exemplo, a professora do meu filho, ela ainda não está conseguindo, mas ela está utilizando o meio, que é o WhatsApp, porque ela não consegue lidar com o sistema da prefeitura para estar postando as aulas. E aí eu entro nesse questionamento. Deveria não ter só um professor destinado para aquela aula de informática, para aquela aula com o uso da tecnologia. E sim o professor, a escola poderia abrir espaço também para o professor tem a aula, tem foco da onde o aluno está, para onde o aluno precisa ir, e aí todos eles juntos aprender, porque é uma troca, né? E seria bacana isso, e a gente não vê, pelo menos na escola onde eu trabalho, não tem um professor na hora marcada do dia, vai lá, pega a sala, leva, mas a professora mesmo, que é a titular da sala, ela não tem essa modalidade, ela não consegue lidar com essa nova tendência, e aí é onde eu fico o questionamento. Por que não todos os professores pôr isso em prática? Um excelente questionamento, Josi, né? Um excelente questionamento. E aí eu te trago um pouquinho do que a gente conversou no começo, né? O movimento tecnológico na escola estava um movimento muito lento. Nós vimos lá que estava, né, lá no Plano Nacional de Educação, é uma meta. Só que estava muito lento. É assim, ó, pode dizer que na sua escola não tinha tecnologia no aprendizado? Tinha. Tem uma sala lá bem equipada e tem um professor que sabe só. Mas, assim, o que eu vejo é que o movimento com isso estava muito lento. E o preço que se pagou foi agora no momento da pandemia, onde os professores não estavam preparados. Mas isso, eu sou professora, então, assim, a gente pode falar, né? Trabalho na rede, então eu posso falar. Não é igual da nossa família, a gente pode falar, né? O que eu vejo, assim, muitos professores tinham muitos paradigmas, tinham muitos preconceitos em relação a recursos tecnológicos. Talvez por vir também de uma geração onde manusear isso era muito complicado. E achavam que isso não tinha muita necessidade em relação ao processo de ensino-aprendizado. E também nunca foi de nenhum coordenador, nenhum secretário da educação, enfim, estimular tanto esse desenvolvimento, essa capacitação tecnológica. E esse foi o preço agora, durante essa pandemia, que pagamos e que estamos pagando, enquanto nós, professores, enquanto rede municipal de educação, todos. Embora que eu acho que nós fomos aí grandes guerreiros, vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, lógico. Porque, de modo geral, conseguimos aí cada um do seu jeito, mas assim, apagamos o incêndio conforme deu, mas não tinha um trabalho desenvolvido para isso. E agora, o que vai acontecer? As prefeituras agora, vou falar da minha prefeitura daqui a pouco, ela vai começar a ser voltada para a tecnologia. Ou seja, depois que sofreu, né? Agora percebeu o quanto é importante, o quanto precisa, e o que aquilo era só uma meta para a distância, não, passa a ser uma realidade. Mas muito que se via, Josi, não era só na sua escola, não. Vou falar na minha escola, em várias escolas. É isso mesmo. A tecnologia era uma coisa, a minha sala de aula era outra coisa. Poucos professores, porque sempre tem, né, aqueles mais high-tech, né, que adoram uma tecnologia. Então, são poucos os professores que ainda utilizavam. Eu vi muitos professores do ensino médio lecionando matemática, e eles já utilizam muitos recursos tecnológicos para explicar equação, coisas assim. Mais ainda, e eu gostaria só de fazer mais um parêntese aqui, né? Toda essa discussão, tanto escola particular e escola pública. Claro, né, que a tinta sempre vai ser mais forte para a escola pública, porque a escola particular, querendo ou não, muitas delas já têm um sistema apostilado, então já tem uma ferramenta tecnológica por trás, então ela está mais calçada em relação a isso, se é que eu posso falar assim, né? Mas que também
Eu já fui professora na rede particular e, pelo menos nas escolas que eu passei, eu nunca vi nenhuma com tanta atenção para a tecnologia assim. Elas tinham, sim, como um recurso para um curso extra do aluno, mas em sala de aula é um movimento muito pequeno ainda. E relatos dessas minhas amigas que estão na rede particular e viu que, claro, elas sofreram um pouco menos, mas sofreram também diante dessa pandemia. Muito obrigada, Josi, pela sua participação, viu? Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito até aqui? Vou tomar uma água, então. Vocês viram a imagem que eu coloquei aqui, ó, de uma professora? Eu não vou ficar mexendo muito meu mouse, gente, porque eu não sei o que aconteceu, ó, meu computador tá meio louco. Mas a professora com vários pontos de interrogação e um garoto mexendo no Facebook, Twitter, WhatsApp. E aí ela fica com a boca aberta, como ele sabe tudo isso? E às vezes nós, enquanto professores, né, nos perguntamos isso mesmo. Mas temos que nos capacitar, esse é o grande segredo. Agora o professor, ele tem que se capacitar, ele não tem mais opção, tá bom? Professora Maria Paula, Oi. desculpa interromper, é que eu acho que a Perla, ela levantou a mão aqui, ela queria falar. Perla. É que eu queria só dar a minha opinião aí sobre o que acontece nessa pandemia. Eu acho que muitos professores ainda não caíram na real, né? E a pandemia vai ajudar o professor a inovar, a ir atrás de aprender tecnologia, porque eu quebro muita cabeça para fazer muita coisa, mas eu estou me virando e tentando fazer. Então, acho que a pandemia veio o professor também, né, quebrar esses paradigmas, gente, porque acho que a maioria ainda não está atrás de aprender mais sobre a tecnologia. Com certeza, Perla. E mesmo porque muitas vezes na rede nós encontramos professores, eu não sei aonde vocês fazem estágio, né? Mas que estão ali 10 anos, às vezes com o mesmo ano. 10 anos que leciona para o segundo ano. Então, ele já tem todo o seu método de trabalho. E eu conheci professores, que é um absurdo isso, que eu quero ter um infarto, que não muda nada. É como se replicasse. E aí, o que nós estamos vendo com isso? Isso não vai funcionar mais. Agora, todos os professores vão ter que reaprender a ser professores. E aí, eu acho que vocês que estão ainda na graduação têm um ponto muito positivo a favor de vocês. Porque vocês vão chegar para a sala de aula participando de todo esse debate, né? Com a participação, vocês estão absorvendo experiências também e vão chegar muito inovadores para a sala de aula, que muitas vezes vão sofrer menos do que nós, que já estamos atuando há um certo tempo na rede. E isso, por isso que eu falo, participar dessas palestras que tratem do tema de tecnologia, efetuar leituras sobre isso, acompanhar o telejornal sobre isso, é crucial para o desenvolvimento de vocês. Porque a escola que nós deixamos em março, eu digo porque eu parei lá dia 23 de março, né? Depois disso só tô home office, não é a mesma que nós vamos encontrar se tudo der certo em agosto. Não é. É outra. Onde eu tenho que ser um outro professor. Porque eu vou encontrar uma outra escola e eu vou encontrar um outro aluno. E só vai conseguir sobreviver a esse turbilhão de mudanças quem tiver preparado. Quem não tiver preparado, não vai conseguir. Daqui a pouco, quem não manusear minimamente uma tecnologia, não leciona. Ai, minha professora, mas eu não mexo em nada. Você tem a oportunidade de estar se capacitando. Vai devagar, que no final dá tudo certo. Eu sempre falo para minhas alunas, devagar, que no final dá tudo certo. Não pode parar. Tem que continuar se aprimorando e se capacitando. E agora, pessoal, falando um pouco da pandemia, a gente já, né, começou a falar um pouco, mas acho que agora eu vou trazer bem a discussão mesmo, né? Este momento em que nós estamos vivendo. Já que a gente entendeu qual é o papel do professor, agora vamos imaginar uma escola em que não estava preparada para nenhum papel desse,
nenhuma inserção da tecnologia nesse processo educacional, o professor não tinha essa postura toda que eu comentei agora, e de repente, coronavírus, Covid-19, pandemia, fecham as escolas, alunos em casa, professores em casa também, só que o ano letivo continua. Ou seja, o conteúdo tem que ser compartilhado com os alunos. Como fazer isso? E aí que eu trago ali, né? Que aí surge uma grande necessidade da escola se reinventar. Como a Josi, né, trouxe. A professora do filho dela ainda não sabe mexer com recurso lá tecnológico disponibilizado pela prefeitura, mas ela já deu o jeito dela. Então, de algum jeito, os professores estavam dando um jeito. Uns que já lidavam melhor com o YouTube, outras ferramentas, outros nem tanto. Mas, nesse processo, surgiu vários desafios, tá? Como eu disse para vocês, né, eu sou professora do 3º ano do Fundi 1, de uma escola municipal do interior de São Paulo, só para contextualizar um pouquinho essa escola para vocês. Essa escola fica na zona rural, então o público-alvo da escola são moradores, são filhos, né, dos moradores dessa zona rural, que geralmente são caseiros de chácaras. Basicamente, a profissão dos pais são essas, caseiro de chácaras. Telefone não pega. O único contato que nós temos com os alunos, ou que os alunos têm com familiares, é por ligação telefônica pelo WhatsApp. Que acho que todos aqui já tiveram aí a oportunidade de fazer uma ligação pelo WhatsApp, e sabe, ainda mais um ambiente cheio de árvores, como a conexão fica perfeita, né? E outro agravante, muitos desses pais são analfabetos. E aí eu pergunto para vocês, como? Imagina vocês quando realmente fecharam a escola, agora a professora falando, né? A professora da rede, tá? Fecharam a escola e falaram, então, olha, a gente tem que continuar garantindo, né, o aprendizado dos alunos. Aí você já se pergunta, como, né? Perfeito. Aí, outros professores da rede, você vê fazendo algumas coisas um pouco futuristas, que não condiz com a realidade, gravando aula de 1 hora, falando, e aí na hora o pai não consegue assistir, ou o aluno não tem paciência para ouvir, e aí você vai vendo vários exemplos, né, que você se questiona, falando, não, isso daqui não funciona. Porque muito também, durante a pandemia, foi feito o quê? Foram criando aí, né? Cada professor foi criando um método de trabalho, só que esquecendo de pensar em quem era seu público-alvo, quem era o seu aluno. Um aluno de 7 anos de idade vai ficar assistindo uma aula de 1 hora de duração? Não. Até para a gente ficar aqui presa, né? A professora aqui falando e vocês ouvindo já é difícil. Então, assim, tem coisas que esqueceram de pensar, mas foram se moldando. Mas voltando para a minha realidade lá, né? Como que nós iríamos fazer? O que nós temos feito, tá? Até agora. Gravar aulas pelo WhatsApp e disponibilizar para esses pais, tanto a explicação quanto as atividades para os alunos desempenharem. Mas aí nisso... eu estou no 3º ano, né? E eu tenho uma aluna que ela está analfabeta. Não está alfabetizada ainda, ela é analfabeta. Ela não se alfabetizou. Ela é pré-silábica, tá? Não sei se vocês já aprenderam sobre isso, mas pré-silábica ela não reconhece. Na verdade, ela é pré-silábica, mas ela reconhece o que é letra e número, só isso. Agora, nem o som das letras ela reconhece. E como que eu vou fazer um trabalho diferenciado com essa aluna remotamente? Com os pais analfabetos. Então, assim, os desafios da escola foram se tornando maiores até do que nós imaginávamos. E aí nós tivemos que lidar com alguns desafios. Quem trabalha aí na rede, depois no final só verifica se foram os mesmos que vocês tiveram, tá bom? Ou que vocês presenciaram. Ansiedade dos pais. Então, os pais precisavam que tudo fosse muito bem explicado,
né? A escola teve que ter esse cuidado de explicar para os pais todo aquele processo. Não era apenas entregar várias atividades, entregar várias aulas e falar, pronto, meu dever enquanto escola eu fiz. Não. Os pais precisavam que ensinasse a eles mesmo. Olha, a criança tem que ter uma rotina. Durante a rotina da escola mesmo horário de escola, você disponibiliza a atividade, a videoaula. Então, nós tivemos, enquanto professores, que exercer uma empatia, se colocar no lugar do pai, tremendo. Nunca foi tão necessário, né, e tão falado a relação da escola com o pai. Na pedagogia, a gente sempre discutiu que era muito importante a escola e os pais estarem unidos. E agora, durante essa pandemia, nós vimos que foi crucial para o desenvolvimento de qualquer trabalho pedagógico. O pai teve que entender qual era o processo que o aluno ia passar para retornar com o feedback que a escola esperava. E o aluno nesse meio todo. Nós tivemos que ter, enquanto professores, uma atenção grande em relação às linguagens das atividades. A linguagem da atividade que eu promovo à distância não é a mesma linguagem que eu promovo na sala de aula. Teve uma colega minha de trabalho que colocou para o aluno realizar uma escrita espontânea. E aí o pai não respondeu essa questão. E aí, quando questionou o pai por que ele não respondeu, ele falou assim, porque o aluno não estava espontâneo, não foi espontâneo dele responder aquilo. Então, assim, e era algo que, se fosse numa sala de aula, nós conseguiríamos ali, enquanto professores, explicar melhor para os alunos. Então, assim, a linguagem teve que ser uma linguagem muito clara e direta para aquele pai conseguisse entender. Porque comunicação, né, a gente aprende que não é o que a gente fala, é o que o outro entende. E o feedback que o outro dá. Porque muitas vezes nós, enquanto professores, temos isso com os pais. Eu falei, só que não foi isso que ele entendeu. Então, você não falou. Porque a gente tem que sempre... Eu tô aqui, explanando várias coisas para vocês. Mas a minha grande preocupação é com o que vocês estão entendendo sobre tudo isso. Outro ponto que nós tivemos que considerar e como desafio são os problemas com a internet. Pessoal, falando da escola pública, tá? Nem todos têm acesso à internet. Nem todos têm um celular de última geração. Na escola onde eu trabalho, tem uma mãe que tem 6 filhos. E um aparelho de celular simples. E quando a escola falou para ela que ia disponibilizar todo o material, aula, tudo, pelo WhatsApp, por esse celular, ela falou, então, cada dia um vai fazer a lição, porque eu não tenho condições de dar o celular para os 6 fazerem. E eu ainda preciso disso para outras atividades. Então, assim, a escola teve que considerar todos esses recursos que estava disponível ali para o aluno. Outra coisa que foi um grande desafio, que é o que vocês mesmos falaram, quebra de paradigmas. O professor agora não dava só a folhinha lá e explicava a sua aula com giz. Hoje ele tem que pensar em todo o recurso que ele vai utilizar para realmente tornar aquele aprendizado significativo. O que foi um grande desafio nessa pandemia, eu vou falar da rede que eu trabalho, tá? Nós tínhamos toda semana uma capacitação. Então, a gente tinha capacitação e dava aula, tinha capacitação e dava aula. Então, foi uma urgência na capacitação dos professores, até para nos acalmar enquanto professores, né? E reforçando ali a importância de utilizar o recurso mais acessível. No caso da minha experiência, né, a escola utilizou o WhatsApp. Ela tentou outros caminhos, mas o melhor foi o WhatsApp. Embora teve esses problemas, que tinha mãe que tinha 6 filhos, pais analfabetos, mas foi o recurso que mais era fácil acesso a eles. Não adiantava a escola criar um canal no YouTube maravilhoso, as professoras criarem um cenário perfeito, porque esses alunos não iriam acessar essas aulas. Então, esse foi um grande desafio. A escola precisou entender muito bem, e vai precisar mais ainda, quem é esse aluno e quem é esse público-alvo. E como que eu falo com esse aluno e como eu chego nesse aluno. Alguém passou por algum desafio desse aí enquanto estágio? Ou até como mãe?
Foi algo fácil? Professora. É a Josi? Isso, leio de novo. Ai, adoro, Josi, Olha, pode falar. Eu passei por esse desafio, porque assim, eu sou leiga. Eu não o que eu tenho de conhecimento da tecnologia é tudo que a Edilane ensinou para mim no primeiro semestre. É vergonhoso falar uma coisa dessa, mas é a realidade, é a verdade. Não. É o que eu conheço. Inclusive, ouvindo você falar da tecnologia, houve momentos que eu achei que eu estava ouvindo a Edilane, quando falou dos tiques, foi falando da evolução da tecnologia, eu já imaginei a Edilane falando na sala de aula para nós o quanto a tecnologia está avançando e atendendo. E uma frase que ela usava muito, se for mentira, ela vai me desmentir agora. A tendência é continuar evoluindo, não vai parar por aí. E inventaram um relatório no ar, a gente tem que fazer um estágio, e esse estágio, ele é tecnologia pura. Quem sabe disso aqui no grupo melhor que aqui? Quem aqui sabe melhor que nós? Eu, por exemplo, eu estou penando, eu estou sofrendo para fazer esse relatório, porque eu não tenho nenhum conhecimento tecnológico. Aí eu peço socorro para minha amiga Patrícia, que é uma aluna da sala de aula. Hoje eu aluguei ela o dia inteiro para conseguir enviar o meu relatório. E aí eu falo para você, está sendo um desafio também como futura pedagoga com o filho dentro de casa, porque nem eu também consegui acessar aquele site que deram na escola para os pais estar entrando, eu não consegui. Eu estou seguindo as aulas pelo WhatsApp, que a professora vai lá, explica, e aí eu estou seguindo. É complicado para quem não sabe, às vezes, vou falar, eu vou ser porta-voz dos que não conhecem a tecnologia, pode? Claro! Às vezes eu acredito, isso que não é porque o professor não aceita quebrar os paradigmas, é medo, insegurança. Eu digo por mim, eu tenho medo. A minha amiga Patrícia, ela vive brigando comigo. Ela fala, Josi, vai fuçando, para de medo. Vai lá, vai caçando. Às vezes é insegurança, mas tem também aquele que bate o pé e não aceita. Temos. É uma discussão muito grande quando se fala em tecnologia. Mas esses paradigmas, Josi, não te cortando, é isso mesmo. É o medo, é a insegurança, é o novo. São todos esses que nós temos que quebrar. E, Josi, quando você fala, eu acho perfeito, nós enquanto alunos, e eu acho que o tempo inteiro, enquanto profissionais, nós estamos em construção. A tecnologia está aí, só que vocês, enquanto estudantes, estão tendo a oportunidade de se descobrirem nela. Então, claro, quem nunca passou por isso? Dá insegurança, dá medo, dá frio na barriga, você acha que você não é para você, melhor desistir, eu não consigo acessar isso mesmo, ai, para que existe isso? Mas aí depois você vai aprendendo e você vai vendo que não é tudo tão difícil quanto você achava, entendeu? Verdade. Hoje eu já consigo acessar o AVA quase perfeitamente. Não é totalmente ainda, não. Estou no 5º semestre, mas eu ainda ponho bastante. Mas eu vou falar, é complicado. Não tem nem como falar assim, o professor não quer aprender. Não. É isso que a gente acaba. É insegurança, medo mesmo. Às vezes também é aquele que não aceita a tecnologia e ponto final. Tem uns tradicional que acha que não precisa disso, para que isso? Mas o mundo está aí, lá na escola. Eu faço estágio na prefeitura, e aí eu acompanho a professora na qual estou na sala, é notas dos trabalhos, é notas de prova, reunião, a aula, o plano de aula daquele dia, o plano de aula da semana, o plano de aula anual, é tudo na tecnologia. Então, não tem para onde correr. É aprender, encarar e seguir. Mas que eu queria só frisar, tá? Quando eu digo a quebra de paradigmas, porque a maioria dos professores, ou de todo mundo que é muito contra alguma coisa, é porque, na verdade, são inseguros.
É o medo mesmo, né? Tá tudo tão bom, para que vai mexer nisso? Entendeu? Então, assim, não é a má vontade. Porque eu acho que a educação é movida por muita boa vontade nossa, enquanto professores, né? Então, não é isso, mas é o medo. Só que outra coisa que eu queria só relembrar, que até você mesmo disse, o ser humano, ele tem né? Ele tem mais, ele é propenso a sempre pensar onde ele quer chegar. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir mexer nisso. Ai, meu Deus. Só que ele esquece de olhar para onde ele estava e aonde ele conseguiu já chegar. Como você disse do AVA. O AVA para você era uma coisa difícil. E hoje você já domina essa ferramenta. E isso te possibilita, quando você reconhece isso, te possibilita falar, bom, então eu consigo outras coisas. Claro, não vai ser tão fácil, né? Porque também nós nascemos em outra geração, né, Josi? Que não era assim esse acesso. Ué, hoje em dia você pega uma criança fazendo touch na TV, pensando que é touch, tudo é touch. Não. Então é outra geração, é tudo diferente. O que nós não podemos é deixar com que essa dificuldade e esse novo nos barre e não nos permita evoluir. A tecnologia tá aí, hoje em dia é banco, não é? A gente mexe pelo app do celular, WhatsApp. Quem diria? Imagina a minha avó, se fosse viva, tendo que mexer em transação do banco pelo celular. Ela não ia mexer no banco mais. Só que nós temos a oportunidade de estar numa faculdade, de participar de todo esse movimento aí que a tecnologia está tendo na educação, que vai trazer muitos bons frutos, eu tenho certeza. E como nós estamos fazendo parte disso, ainda mais vocês ainda enquanto estudante, tem que utilizar isso para dizer, bom, não é fácil, mas eu vou conseguir. Porque olha tudo que eu já consegui até aqui e também não era fácil, né? Então, eu acho que o que a gente tem que utilizar da tecnologia é isso, é dizer, não é tão fácil assim, para ninguém, viu, Josi? Nem para mim, eu vou ser sincera, eu não sou high-tech. Mas a gente tem que falar, bom, não é fácil, mas eu vou buscar me capacitar e eu vou conseguir. E as coisas vão se tornando mais tranquilas. Quando eu comecei com os meus alunos, com os pais desses alunos, fornecer essas aulas pelo WhatsApp, nossa, no começo eram várias dúvidas, eu falo, meu Deus, acho que não vai dar certo. Aí você vai aprimorando aqui, aprimorando ali. Hoje já está um processo tão tranquilo para eles. Os alunos que têm mais dificuldade, eu faço videochamada no WhatsApp e eu trabalho com o aluno um por um desse jeito. Então, assim, você vai descobrindo formas de se trabalhar. E é isso que a tecnologia tem que ser. Ela não tem que impor, a gente tem que entender que ela é uma ferramenta que está para nos ajudar. Só que assim, né? Veio a tecnologia, perfeito. E aí? Vamos ter, depois da pandemia, e o pós-pandemia? É uma nova escola? São novas práticas? Como será, né? Maria, Bom, eu acho que a Rita, ela tá querendo falar também. Ela Você me ajuda, Genor? Porque eu tô com medo de tirar da tela aqui, meu mouse tá com problema. Pode deixar que eu vou te avisando, fica tranquilo. Tá bom. Rita? Oi, professor. Boa noite, gente. Oi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Faço minhas palavras da Josi. Realmente dá um medo mesmo. Eu sou essa pessoa que a Josi acabou de falar. Ela citou tudo. Realmente, eu não entendo muito de computador. Eu voltei a estudar depois de anos, quase 10 ou 12 anos por aí, né? Que terminei os estudos e parei. Fiquei cuidando de casa e esqueci de tudo, né? Aí voltei, aí eu tenho que lidar com ligar um computador, desligar, como mexer e voltar a estudar. Então, para mim, acho que eu já falei até para os professores que, para mim, eu tenho que reaprender tudo, entendeu? E aí, mas aí, olha, de frente a frente com a Paula, parece uma entrevista isso. Mas me diz, Rita, olhando a Rita, que semestre você tá, Rita? Estou no primeiro, a gente vai para o segundo. Tá ótimo. A Rita lá de fevereiro, né? É a mesma Rita de agora? Ou evoluiu? Não. Evoluiu muito. Agora espera você para daqui 2 anos, 3 anos. Como você estará? O que nós temos que entender, Rita, é que nada é fácil para ninguém.
Claro, às vezes na nossa trajetória de vida, mas eu acredito que pessoas que passaram com uma trajetória de vida como a sua, eu acho que a gente se sente mais motivada, mais engajada, né? E o que a gente tem Verdade. que aprender é valorizar cada conquista nossa mesmo, viu, Rita? Bom, lá se passou um semestre da faculdade. Olha onde eu cheguei e da onde eu estava. E daqui a pouco é o segundo, e daqui a pouco é o terceiro. Eu não sabia nem ligar um computador, hoje eu já ligo. O que a gente tem é. Por isso que eu falo sempre para as minhas alunas de pedagogia: fazer a pedagogia é um exercício de se pôr como aluno. E amanhã o seu aluno vai passar por esses problemas, Rita. Vai falar, professora, eu não sei nada. Você fala, lógico que você sabe. Você não sabia nem o que era a vogal A, agora você sabe. Então, você evoluiu. Talvez você pode não ter evoluído quanto o Joãozinho, eu falando com o meu aluno. Mas você evoluiu, e é isso que a gente tem que valorizar em nós mesmos, entendeu, Rita? E a tecnologia, ela vai se inserindo aí na vida acadêmica de vocês e amanhã profissional desse mesmo modo, onde vocês vão valorizar cada conquista de vocês. Ninguém está achando que nenhuma professora vai trabalhar com programação de computador. Não, não é isso. Nós vamos ter cursos para o quê? Quando você tem um curso, para você aprender a mexer nas ferramentas. Aprender a mexer. E hoje também as tecnologias, elas estão muito intuitivas, né? Então, bom, eu já sei mexer nessa ferramenta. Agora eu só vou pensar em que momento da minha aula eu vou utilizar essa ferramenta. Viu como não é nada tão complexo? É que quando fala o nome, né, Rita? Tecnologia, parece que é um Dá nome o medo, tão verdade. monstro. Ai, é de comer, é de morder. Não, não é nada disso. O que nós temos enquanto professores e vocês aí enquanto futuras pedagogas é, assim, valorizar cada conquista nossa e afastar esses fantasmas do que eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Não. Se você chegou até aqui é porque você pode, é porque você consegue, porque é para você. E vamos dizer, o nosso curso é maravilhoso, não é, gente? Eu não sei vocês, mas estudar pedagogia eu acho que muda, nos muda, né? Eu fiz primeiro Verdade. administração de empresa e depois eu fiz pedagogia. E mudou o meu conceito de tudo, até das disciplinas relacionadas à administração. Hoje eu sou uma outra profissional. Por quê? Porque a pedagogia te dá esse outro olhar. O olhar que cada um, um não é igual ao outro. O modo como a Rita aprende não é igual a Josi aprende, que não é igual a Perla aprende. Cada um tem o seu desenvolvimento e um não é pior nem melhor que o outro. E nós, enquanto professoras, poder conduzir essa orquestra é fascinante, meninas. E o que a gente tem que pensar, a tecnologia está aí, mas para ser a nossa aliada, não contra nós. Então, quando vocês olharem agora a palavra tecnologia, olhem com olhar de apaixonadas, tipo, não com olhar, ai meu Deus. Tudo bem? Vamos combinar assim, Rita? Sim, muito obrigada, professora. Então, vamos lá. Agora, né, momento pós-pandemia, tá? Se Deus quiser, tudo isso vai acabar rápido, nós vamos voltar para nossas aulas presenciais, com nossos alunos. E aí, o que essa escola vai ter que fazer? Bom, agora ela vai ter que perceber que ela precisa realmente da tecnologia, não é só de uma lousa digital, agora ela precisa entender e incorporar a tecnologia lá nos seus processos. Só que antes de escolher uma tecnologia, o que eu tenho pesquisado é que várias prefeituras já estão adquirindo vários sistemas, muitos complexos, outros menos. Só que eu acho que o primordial nisso tudo é conhecer a sua comunidade. Não adianta eu adquirir um conhecimento, um aplicativo da Microsoft, se a minha comunidade é na zona rural, onde os alunos não vão ter capacidade no celular para alimentar essa informação. Implementar um recurso tecnológico baseado na necessidade do aluno. O que esse aluno realmente necessita? E o primordial, envolver os pais na mudança. A escola tem que trazer os pais para dentro da escola. Isso que eu tento fazer muito, eu falo muito sobre isso. O pai, ele não pode só receber a atividade, receber o comunicado. Ele tem que se perder um tempo explicando todo aquele processo para ele, o porquê daquilo, aonde se pretende chegar com aquilo. Porque se põe como pais, todos nós, né? Ninguém gosta de receber uma ordem ou um decreto, assim. A gente
antes de receber tudo isso, a gente quer saber, mas por que isso? Porque aí depois que você entende, olha, porque vai facilitar isso, melhora isso, aí você parece que veste a camisa e você fala, não, vamos juntos dar certo. E é isso que a escola tem que fazer. A escola também, ao inserir essa tecnologia na escola, eu estou dizendo, tá? Ela tem que promover uma formação pedagógica constante dos professores. Não adianta a escola adquirir um aplicativo, um software, mas não se preocupar com o aprendizado constante desse professor. Porque, como eu disse lá no começo, as tecnologias evoluem. E garantir o acesso democrático à educação. Como eu já falei para vocês, né? A minha grande linha de pesquisa é sobre a qualidade da educação. E eu brigo muito por uma educação de qualidade e para todos. Para todos. E aí, quando a gente fala de tecnologia, da implementação dessa tecnologia na educação, vem esse final que a gente para um pouquinho e respira. Garantir o acesso democrático à educação. Garantir o acesso dessa tecnologia todo para um aluno classe média, que está numa escola particular, que tem recurso tecnológico, tem sistema operacional, tem tudo. É uma coisa. Agora, na escola pública, na zona rural ou na periferia, e aí? Como será que tudo isso vai funcionar? Esse é o grande questionamento, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de estudar a Constituição. No artigo 205 da Constituição de 88, ele fala que a educação é direito de todos. Então, essa tecnologia, ela não pode promover a desigualdade social. Eu não posso garantir o direito à educação, vou usar o exemplo aqui, tá? Só da Perla, porque a Perla consegue um acesso à internet de qualidade. Ou eu não posso garantir somente para a Rita, porque a Rita tem na casa dela um notebook que ela consegue acessar as atividades. Eu estou dizendo que eu tenho que garantir de todos. Da Rita, da Perla, da Josi, da Maria Paula, da professora Edilene, do Agenor, de todos, independente se eu tenho ou não. Pessoal, nós estamos falando de Brasil, com uma extensão territorial enorme. Antes de falar isso, eu não quero desmotivar ninguém à tecnologia, tá? O que eu quero é que nós, enquanto professores, né, pesquisadores, que a gente tem que pesquisar o tempo inteiro, e a gente começa a refletir sobre tudo isso, até para a gente ver qual é o caminho que a educação vai tratar agora. Porque se eu só garantir o acesso à educação para quem tem acesso ao YouTube, eu não estou garantindo de todos. Eu estou privilegiando uma classe. Só que aí eu posso falar assim, né? Enquanto governo. Mas tá lá. A aula tá lá no YouTube. É só você entrar lá e assistir. Qualquer um pode assistir. Tá, mas eu não tenho internet na minha casa. Bom, o que meu marido ganha é pra gente comer. Eu não tenho nem celular que entra numa internet decente que dá pro meu filho ver na tela, que minha tela é pequenininha. Eu posso ser uma pessoa dessa. E aí? É para todos ou é só para quem tem o recurso? E lá no 206, ainda diz mais no artigo 206, né? Esse artigo da Constituição, ele trata alguns princípios, né? De igualdade, de liberdade, de vários princípios. E o sétimo, ó, que eu grifei ali para vocês, a garantia do padrão de qualidade. Então, a escola pública, tá? Não é só falar, bom, eu tenho lá um sistema onde tem as aulas, tem as atividades, é só o aluno entrar e vai estudar. Só que como essas atividades estão sendo passadas para esse aluno? É de qualidade? Está realmente fornecendo uma educação significativa para aquele aluno ou não? Ou ele só faz por fazer? Só que aquilo não está tendo relação nenhuma com o processo de aprendizado dele. O que eu trago aqui é algumas discussões que estão tendo aí, né, no mundo acadêmico, sobre a inserção dessa tecnologia. E como é que vai ser tratada essa desigualdade social que tão presente no nosso país. Então, falando em nível Brasil, tá? Os nossos desafios agora pós-pandemia, tá bom? Acabou a pandemia, tecnologia já virou uma das prioridades
para a educação. E agora, quais são os desafios que vamos ter que superar? Bom, vamos ter que dar garantia de acesso democrático a todos a uma educação de qualidade. Vamos ter que, nós enquanto país, né? Inclusão digital a todos. Desenvolver atividades que vão de encontro à realidade dos alunos. Nos preocupar com formação dos professores, contínua e constante. Preparar os pais, ensiná-los a essas novas ferramentas e promoção de uma educação significativa e de qualidade para todos. Eu não sei se vocês já viram essa figura aqui de baixo, da equidade, da igualdade, porque muitas vezes a gente pode pensar na tecnologia, né, e falar, bom, todos têm acesso. A aula que eu vou pensar, eu lá na minha escola, tá? A aula que eu disponibilizei para os alunos, eu disponibilizei para todos. Eu montei um grupo de pais e todos têm lá. Tudo bem, todos têm. Mas, e aí? O fato de todos ter lá, será que todos conseguiram acessar esse conteúdo? Ou a internet de um não funcionou, ou o celular do outro deu problema, não rodou aquele videozinho que eu filmei lá, não deu certo. Então, quando a gente fala de educação, a gente não fala só de dar igualdade, mas equidade. O que é equidade? É tratar cada um de acordo com as suas condições. É dar condições para cada um, porque cada um tem uma condição diferente da outra, de acessar o mesmo processo, de ter acesso à mesma qualidade e à mesma educação. Porque a educação é um caminho para a transformação social. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Eu tô acabando, tá bom? Eu juro, eu falo demais, né? Alguém quer? Professora, é a Perla de novo, né? Como você falou que está dando aula pelo WhatsApp, a minha sobrinha também está tendo aula assim, eu vejo que dá super certo. Infelizmente, a escola da minha filha não adotou essa maneira de ensino, pelo aplicativo, os professores ficam postando. Só que assim, eles não postam todo dia atividade, eu já liguei na escola para saber, era para ter chegado um material em casa, até agora não chegou. Tem criança que já fez até prova, né, que já chegou o material em casa para fazer as provas. E tipo assim, na escola da minha filha deixou a desejar, porque ela tem uma mãe que vai ser pedagoga, que está dando continuidade. Eu também não tenho uma internet tão boa, que o livro lá que está em PDF, às vezes a gente consegue abrir, às vezes não. Mas assim, eu estou continuando o trabalho com ela, porque eu trabalho em escola pública, e os professores me davam muito material para me trazer para casa. Então, eu tenho um material muito grande para a série dela, que é do 3º ano, graças a Deus. Mas assim, se eu fosse depender só do aplicativo, minha filha estava sem nada, sem aula. E eu achei essa ideia do WhatsApp muito boa. Por que todas as escolas não aderiram, né, essa ideia? Tem até um amigo meu que fala, né, um professor, muitas escolas tentaram inventar a roda. E no momento de pandemia dessa, o que a escola precisou fazer é parar, respirar e olhar quem era o seu público-alvo. Porque não adianta. Talvez existe outras ferramentas que sejam muito melhores, né? Eu digo em recurso didático mesmo. Só que se o meu aluno lá da área rural não conseguir acessar essa plataforma, não vai ter significado, entendeu? Claro, utilizar o WhatsApp é um recurso muito mais caseiro, né? Mas no momento foi o que nós tínhamos e deu certo. Se daria certo em todas as instituições, eu não sei, porque eu preciso analisar qual é o público-alvo. E eu acho que, assim, muitas instituições fizeram esse trabalho de pesquisa, né? Outras, talvez, não, mas aí eu não posso dizer. Mas o ideal de qualquer momento, né? Qualquer desafio que a escola passe, é olhar quem são os meus alunos. E o que eu vou... como que eu vou atingi-los? Por isso que tem muitos professores, né, eu digo pesquisadores, questionando que até a inclusão da tecnologia na escola tem que envolver os professores, porque os professores conhecem o seu público-alvo. Às vezes o gestor não conhece.
O secretário da Educação do município não conhece. E nós, lá na sala de aula, nós conhecemos quem é esse aluno. Então, existem muitos pesquisadores, né, questionando essa inclusão da tecnologia, apoiando, mas dizendo que essa inclusão tem que ser feita com a participação de quem está ali, no chão, né, com os alunos. Alguém pediu para falar, não foi que eu vi uma pessoa? Em questão da tecnologia, também sou muito leiga, não sei praticamente nada. A Edilene, que ajudou muito mesmo com a aula de tecnologia dela, e eu pergunto muitas coisas para o pessoal da sala, para os professores, às vezes mando um trabalho para a Edilene, mando mensagem para ela, você recebeu? Porque, assim, eu não sei, mas eu corro atrás para aprender, e eu acho que a gente tem que aprender. Tipo, eu estou no quinto semestre. Do primeiro para o quinto, eu acho que eu evoluí muito, e eu continuo sendo leiga. Eu não tenho computador, eu faço tudo pelo celular, mas eu me viro e mando pelo celular. Isso é ser professora. Uma experiência que eu achei muito positiva, tá? Os professores, durante essa pandemia, né, trocaram muito mais informações, entendeu? Era uma prática que um estava atuando e compartilhava com outro colega. Então, isso aconteceu e eu achei que esse movimento é o que a gente faz na faculdade, né? Então, por que quando nós nos formamos, a gente tem um certo, né? Não, a minha sala de aula eu faço do meu jeito. Não, a gente pode ter essa troca. E essa troca vai ser constante na nossa vida profissional, enquanto professora. Pessoal, nós, enquanto professores, vocês amanhã, e eu digo eu que já estou um tempinho mais na área, a gente se constrói e reconstrói o tempo inteiro. É o tempo inteiro a gente construindo e reconstruindo. E é isso que faz o nosso trabalho ser gratificante. Se chegar alguma professora falando para vocês, não, eu tenho 30 anos de magistério e a minha prática está perfeita, eu não preciso aperfeiçoar nada, não sei. É algo para ser revisto. Porque se os alunos mudam, cada ano eu estou com uma turma, cada ano são um público diferente. E eu tenho que me redescobrir. Então, aquela construção da professora que estava em 2019, hoje já teve que se reconstruir, ser feita outra. Antes da pandemia. Durante a pandemia, já virei uma outra professora. E após a pandemia, será outra professora. Mas, posso dizer, é isso que faz nossa profissão ser a profissão que é, porque a gente tem essa possibilidade. E eu volto a dizer, durante a graduação, vocês têm um exercício desse que é lindo e que vai motivar vocês a trajetória profissional de vocês. E é isso mesmo, do jeito que você disse. Eu não conseguia, hoje eu já consigo, e o que você não consegue hoje, amanhã você vai conseguir, e vai ser assim, é isso que faz a jornada da vida ser fantástica e maravilhosa. O que nós, enquanto professores, porque eu vejo assim, que muitas vezes nós, enquanto professores, pregamos tanto a educação e não nos permitimos estudar, aperfeiçoar. O professor estuda constantemente. Posso falar, né, professora Genor, professora Edilene, constantemente. Toda aula que nós vamos compartilhar com vocês foi uma aula baseada numa experiência, mas a teoria, lembra daquele professor que eu falei para vocês? Ele tem a teoria e tem a experiência, mas toda aula a gente tem que retomar. A aula que eu estou dando aqui para vocês, eu não dou desse mesmo jeito para uma outra instituição. Por quê? Porque é um público diferente. Em momentos que eu parei aqui, talvez eu não vou parar lá, e é aí que a gente vai se reconstruindo. Mas isso que tem que motivar vocês e não desmotivar. É olhar sempre, não se esqueça. Como eu estava e como eu estou hoje. Como eu estarei, tá bom? Deixa eu interromper um pouquinho, porque tem mais 3 pessoas e a professora Edilene também que queria falar. Não sei se ela quer falar ainda, mas tem a Rita, a Ana Beatriz e a Josi na fila. Perfeito, Rita... já estamos encerrando, tá, Genor? Então, tô tranquila. Deixa as meninas perguntarem primeiro. Tá bom, então. Depois a Edilene. Então, Rita, você... Então, professora, para falar um pouco daquilo que eu falei agora há pouco, eu quero dizer que aqui em casa eu estudo e o meu filho também. Eu estou fazendo pedagogia e o meu filho é RH. E um está ensinando o outro. Você vê como que é a ironia. Um
mãe e filho estudando ao mesmo tempo. Lindo. Eu estou fazendo pedagogia e estudando tecnologia, porque eu não sei nada de computador. E ele que me ensina. Aí eu falo, filho, vem aqui, me ajuda. Isso está sendo muito importante para mim, com meu filho está do meu lado me ensinando. Está se construindo, né? Olha que laço interessante que está se formando. É fantástico. Muito bem. Verdade. Rita. Acho que agora é a Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, quer falar? Dona. Acho que ela não deve estar presente, então. A professora Maria Paula fala tanto, né, que ela até esqueceu já, tadinho. Eu posso falar? Pode falar. Quem vai falar? A Salone. Ah, tá ótimo, Salone, vai lá. Boa noite a todos. Professor, eu já trabalho no colégio, né? Eu trabalho no berçário, né? E aí eu dava aula para as crianças, os bebês. E aí, agora? Como que ia ficar? Estamos todo mundo em casa, os bebês estão em casa e não pode ficar sem aula, né? Então, a gente entramos estou aprendendo, né, pelo aplicativo Zoom. O colégio trabalha pelo aplicativo Zoom. E aí me ensinaram, foi criada a minha sala para berçário, e tudo aprendendo. Eu também tenho um filho que que trabalha, mas ele é formado em História, né? Trabalha numa empresa, né? Mas é formado em História. Esse meu filho que tem me ajudado bastante, né? Então, a gente tem tido reuniões com os professores, tudo pelo Zoom, então tudo novo, para mim também tudo novo. Uma vez por semana eu gravo uma aula, né? Aprendi, né, a gravar a aula. Olha, né, que chique! Em vídeo. E aí tem o link próprio, já foi formado um link próprio meu, então é enviado para os pais, né? E os pais, já tendo o meu link, entram na minha sala no horário que é dado, né? Tem o horário, certo? Então, tá tudo novo, né? É difícil, você faz a aula com os bebês e os pais assistindo. Nossa, é fantástico. Mas é da hora, tô amando. Mas, viu, no começo era mais difícil, e agora? Nossa, tá muito bom. Aí, como eu trabalho com bebê, eu me fantasio, eu gosto dessas coisas, né? A parte lúdica, né? Que tem que mostrar bastante para chamar a atenção dos bebês. E o colégio me deu, tipo, 20 minutos. Se eu achar que 20 minutos, menos de 20 minutos tá bom, eu posso terminar. Porque bebê não fica quieto, né? Eles vão buscar brinquedo para trazer para mim. Então, eles são assim, né? Mas tá muito bom, né? E aí a escola pediu para mim fazer vídeos curtinhos de brinquedos educativos com sucatas, essas coisas, né? Então, estou gravando também uma vez por semana, 3 vídeos pequenos. Nossa, mas tá muito bom. Nossa, tô amando, né? E vamos ver quando voltar, como vai ser, né? Mas estou adorando. Também não sei mexer muito, né, na internet. A professora Edilane me ensinou esses dias, porque tinha um trabalho para enviar e eu não conseguia. E ela foi me ensinando e acabou meu filho chegando e terminando de me ajudar, né? Mas tá muito bom mesmo, estou adorando. Mas adorei o seu relato da sua experiência. Porque é isso, para quem não está vivenciando isso, parece muito complexo. Mas aí quando vem a Salome e dizendo, olha, no começo é um pouco difícil, mas a gente supera e hoje eu tô até gostando. Não é isso, Salome? Então, assim, é tudo se descobrir, é tudo se construir mesmo, pessoal. Muito bem, Salome. Obrigada. Mais alguém? Olha, acho que tinha a professora Edilane aí. Você viu que ela é super citada, né, Maria Paula? Nossa, eu tô curiosíssima para conhecê-la. Oi, professora. Nossa, como você é famosa, professora Edilane. São os amores da minha vida. Mas elas são fofas mesmo, viu? Não tem como se encantar com elas, hein? São pessoas para a gente carregar pro resto da vida mesmo, viu? Professora, então, eu sou uma das pioneiras quando iniciou a tecnologia na educação pública, né? Eu lecionava na Escola do Estado e, na época, todos tiveram que fazer um curso na PUC, né? E eram disquetes, né? Eram os disquetes com as aulas, né? Ciências, história, geografia, né? E eu me fragmentado, né? Sim, e eu me recordo que todo o curso foi na PUC, né, para todos os professores das escolas públicas, divididos em várias
por escolas na época. E depois, quando nós voltamos para a escola, montaram a toque de caixa, as salas de informática, tudo a coisa mais linda, maravilhosa, né? E que, infelizmente, hoje, se você vai numa escola pública, né, pelo menos assim, do estado, é difícil você achar uma sala completa, né? Que tenha todos os computadores, que tenha internet, né? Nós temos casos, né? Eu saí da escola pública em 2014, mas tinha casos que a internet já estava na sala da diretora. E olha que eu fui diretora também, hein? Mas nunca pensei em pegar a internet para minha sala. Não. Impressora, né? Impressora já não funciona mais na sala. O professor não pode ir sozinho na sala de informática com os alunos. Antigamente tinha um monitor que era o próprio aluno, né? Que era contratado. Assim, são N desafios mesmo, né? Como a professora colocou, para que as escolas públicas realmente tenham a inclusão. Porque uma coisa é você ter os equipamentos, a outra coisa é a inclusão. Então, tinha relatos de diretores que não deixavam usar a sala, porque se quebrar, tiver qualquer problema, vai ter uma dor de cabeça, né? Então, assim, existem fatores tanto internos como externos que dificultam muito a vida ali do professor para poder usar essa nova ferramenta, né? Em uma das minhas disciplinas, que é letramento e alfabetização, eu estou na parte de TICs, né? Acho que já saímos, agora nós estamos na parte de multiculturalidade, mas nós passamos um pouquinho pela questão da TICs para falar um pouquinho sobre letramento e alfabetização. E o que mais me deixa feliz, as meninas, eu acompanho muito elas nas redes, é quando eu vejo elas desenvolvendo algum trabalho ali voltado para tecnologia. Isso me deixa muito feliz, porque eu percebo o quanto elas estão se dedicando, elas estão tentando, né? Só o fato de estarem nas aulas ali a todo momento tentando fazer o que eu peço, que às vezes eu falo, vamos abrir uma página do Word, vamos fazer o trabalho, agora vamos enviar, vamos pesquisar. E eu vejo quanto elas se dedicam, né? Então, assim, o que eu falo, como a professora colocou quase agora, a Rita de fevereiro não é a Rita de hoje, né? A Salone de fevereiro não é a Salone de hoje, a Josi também, né? A Valdeci, a Djanira. Então, são todas as alunas ali que nós estamos trabalhando juntas para que possam passar por esse novo processo e depois dar continuidade e evoluir todas juntas, né? E eu estou vendo muita aluna ajudando outras, e então isso é muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Então, obrigada por ter vindo hoje e acrescentar aqui conosco todo esse conhecimento, viu? Muito obrigada a você pelas suas considerações. Mas eu acho que esse movimento que você está me relatando que está acontecendo aí é lindo e tem que ser levado mesmo. Amanhã elas vão estar formadas e levarem esses movimentos para as escolas onde elas forem atuar, porque isso que vai fazer a diferença, né? Seja na escola, seja na relação com o aluno, relação com outros professores, relações com os pais. E isso é educação também. Né? Perfeito, mas sobre a tecnologia eu acho que tem um grande desafio aí mesmo, né? Como, né, os fatores externos e internos vão ser trabalhados e se convergirem para que realmente dê um acesso e uma garantia de uma educação de qualidade e para todos. Só que somos privilegiados e as alunas aí são privilegiadas por estarem vivenciando este movimento, que vamos fazer parte da história. Eu até brinco com as minhas alunas. Eu falo, olha, vocês perceberam que estão fazendo parte da história? É da história. Então, amanhã nós vamos poder relatar tudo isso que estamos passando e que estamos vivenciando, desses desafios, e até pensar, refletir, nossa, esse desafio nós não tínhamos pensado, ou não, isso nós achávamos que era um desafio, mas foi ultrapassado não como um desafio, apenas como mais um objetivo a ser cumprido. E isso que é muito interessante. Mas eu parabenizo, viu, a atitude das alunas em sempre buscarem o seu crescimento, a se aperfeiçoarem, a buscar sempre melhorar. Pessoal, ninguém nasce pronto. Não existe nada pronto. Principalmente o conhecimento. O conhecimento, ele é construído. É bonito a gente falar enquanto pedagoga, mas nós temos que vivenciar isso, e vocês na faculdade estão vivenciando isso. Todas essas alunas, Josi, Perla, Rita, estão sendo construídas. E eu digo eu, enquanto professora aqui com vocês. A Paula, que foi até 7h30 da noite, com todas essas trocas que vocês já passaram para mim, e agora a professora Edilane também, eu não sou mais a mesma. Talvez, se vocês me encontrarem amanhã ou daqui uma hora, quando eu desligar, eu vou ser uma outra Paula, eu vou ter um outro discurso. Porque a vida é assim,
né? E o processo de ensino-aprendizado é construído pela essa interação, né? Já dizia Vygotsky, não é? Então, é isso que a gente tem que valorizar. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Falei demais, vocês devem estar até com fome, mas eu estou encerrando. Eu só queria deixar uma frase... Falou não, professora. Desculpa, tá? Eu deixo só uma frase para vocês, que eu gosto muito, que é do Paulo Freire, que eu acho que é muito pertinente para esse momento da inclusão da tecnologia na educação. Que a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. E as pessoas vão transformar o mundo. Só que essa transformação só vai ser possível se nós garantirmos, né, enquanto educadoras, enquanto poder público, uma educação de qualidade e para todos, que valorize não a igualdade, mas a equidade, dando condições para que cada um chegue ao grande objetivo, mas dando os recursos necessários que cada um precisa. Eu gostaria de agradecer de todo o coração, muito, muito, muito obrigada pela noite que vocês me proporcionaram. Deixo o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira discutir algum assunto comigo, fiquem à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu vou tentar voltar aqui minha tela, já que eu não vou precisar mais. Aí. Consegui! Foi um prazer estar com vocês essa noite. Peço desculpas por ter cedido aí o tempo, acho que eu tinha para falar, vocês nem parei nem para um intervalo. É porque mas é deu isso. para prestar atenção, professora, eu gostei. Foi a primeira palestra que eu parei para prestar atenção em 2 anos de curso. E bom, eu fico muito feliz. E todas essas questões que eu trago para vocês, eu trago como uma grande reflexão de vocês enquanto alunas ainda da pedagogia, vocês enquanto estagiárias, enfim, como mães, né? Que tem muitas mães ainda que não estão atuando, mas são mães, que a gente possa refletir sobre tudo isso. E quem sabe aí construir uma educação de mais qualidade, mais significado para todos os alunos. E assim eu encerro. Muito obrigada, professora Genor, pela gentileza, pela disponibilidade. Foi uma honra estar aqui com você essa noite. Professora Edilane, famosa, hein, professora? Ah, obrigada. São minhas amigas. Foi um grande prazer também. Espero um dia poder conhecê-la pessoalmente. Vamos sim, professora. Obrigada por ter vindo, viu? Adorei. Muito bom, viu? Que bom, fico feliz. E fico à disposição de vocês, tá bom? Maria Paula, professora Maria Paula, eu te agradeço muito o carisma. Até comentei agora por WhatsApp com a professora Patrícia, ela pediu para te agradecer de novo, pediu para mandar um abraço para você. Ela não pôde, né, por força de lei, ela não pode trabalhar no dia de folga dela. Então, ela pediu desculpas para os alunos, pediu desculpa para você, mas deixou um abraço grande para você, um abraço também grande para cada um dos alunos. E eu tenho aqui a feliz incumbência de poder estar com você. Participei de cada minuto da sua fala, foi muito bom te ouvir. E você falou de uma maneira muito gostosa, você abriu a tua fala dizendo exatamente isso, que você falaria como pesquisadora, que você é uma brilhante pesquisadora, e também falaria no papel de professor, o que para nós professores é sempre muito gostoso, de ouvir a experiência do outro. E você fez isso brilhantemente. Então, certamente, todos nós aqui fizemos uma troca, adquirimos novos conhecimentos e uma maneira, um novo olhar também para a tecnologia, tirando muito do preconceito, né? E mergulhando e fazendo experiências, como colegas nossas aqui falaram e relataram, olha, eu estou até gostando da ideia. Então, assim, isso é muito bom de ouvir, porque certamente pós-pandemia teremos aí uma nova escola, né? E você ajudou muito para que a gente possa refletir sobre essa nova escola. Então, muitíssimo obrigado em meu nome, em nome da professora Patrícia, em nome da instituição, acho que, acredito eu, né, posso falar em nome de todos os alunos e alunas também.
tá? Muito obrigada. E deixo aqui registrado, né, o meu agradecimento à professora Patrícia. Agradeço imensamente a confiança e a oportunidade. Espero nos rever outras vezes. Iremos. Meninas, boa sorte nessa trajetória, futuras pedagogas. Que vocês tenham uma jornada profissional linda, terão desafios, mas que vocês lembrem sempre quem vocês eram e aonde vocês estão e aonde vocês querem chegar. Chegarão muito longe ainda. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Pessoal, só mais uma. Obrigada. Quero só deixar mais um aviso aqui. Obrigada, professora Maria Paula. Paula, tá? Posso colocar, compartilhar a tela aqui com vocês? Né? Só para lembrete, tá? Com vocês. Não teremos aula no dia 25, que vai ser na segunda-feira, mas retornamos às aulas normalmente na terça-feira, dia 26, tá bom? Então, compartilhem aí. E, professora Maria Paula, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada, foi um prazer, viu? Tenham uma boa noite todos vocês, se cuidem, até breve. Boa noite, professora. Boa noite, professores. Obrigada, Maria Paula. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada pela Obrigada, boa noite, estou saindo. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, gente.